Olá pessoal, nesse vídeo tutorial eu vou falar um pouco sobre a agenda de atendimento. É uma agenda bem completa onde é possível controlar os horários de mais de um dentista, onde é possível controlar, por exemplo, ausências programadas, cadastrar feriados, enfim, fazer todo o gerenciamento de horários através da agenda. Então, é uma forma de acessá-la aqui no menu de links, a gente vai em agenda, ela já me mostra por padrão. O que é importante visualizar? Se eu quiser abrir a agenda em uma outra janela, eu posso utilizar esse botão aqui. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma outra janela somente com a agenda, sem a parte de estrutura do sistema. Isso é útil se você quiser fazer com que, por exemplo, se na sua recepção você tiver dois monitores, com que um deles fique sempre com a agenda de atendimento aberta. Por que isso é importante? A agenda ela tem um período de atualização de 2 minutos, ou seja, sempre que você deixar a agenda de atendimento aberta, se você tiver mais de um funcionário mexendo nessa agenda, automaticamente ela só se atualiza a cada 2 minutos na sua tela, para que vocês tenham uma posição atual do momento. Se você precisar fazer essa atualização antes de cadastrar uma nova agenda, uma nova consulta, é só você clicar no botão atualizar, que é o mesmo procedimento que ela faz por padrão. Então, aqui na agenda, uma outra informação importante é essa parte da legenda, onde os agendamentos eles são separados, são identificados por cores, justamente para facilitar a visualização de cada situação dos agendamentos programados. Então, aqui, através das configurações, eu defino qual é o meu horário de expediente. Essa parte mais escura são os horários indisponíveis para agendamento. Eu marquei que nesse consultório, esse aqui é o horário de almoço, por isso que ele está escuro também. E eu também tenho o meu término de expediente, que é até às 18 horas. Então, vamos fazer o cadastro para um cliente. Então, vou clicar aqui na quarta-feira, ele me abre essa janela, me mostrando qual o horário. Por padrão, ele vem configurado para 20 minutos cada consulta, mas você pode definir o tempo padrão, o tempo mínimo de consulta através das configurações que eu vou mostrar posteriormente. Então, a dentista, desculpa, é a Michele. Eu vou colocar a Priscila, vou cadastrar essa consulta. O que ele me mostra aqui? Ele já me fez uma consulta me trazendo se esse cliente possui algum alerta que eu preciso conversar com ele já agora. Ele me mostrou que esse cliente tem uma fatura em aberta. Se eu estivesse falando com ele ao telefone, eu poderia já avisá-lo, você tem uma parcela em aberta referente ao seu contrato de manutenção no valor de R$ 100. Já faria essa cobrança. Tá? Uma outra coisa importante, o que ele me mostrou aqui? Todos os tratamentos que esse paciente possui em andamento. Então, eu falo que essa consulta vai ser relacionada a esse tratamento. Tá? Então, vou salvar o agendamento e ela está aqui. Suponhamos que eu preciso de um período maior, 20 minutos é muito pouco. Tanto eu posso clicar e editar por aqui, colocar aqui um período maior, por exemplo, até às 8h30. Se eu quiser usar manualmente, eu posso colocar 40 e salvo. Automaticamente ela vai se ajustar. Outra forma de fazer, visualize que no agendamento existem dois risquinhos aqui, que é o que me permite fazer a expansão ou diminuir o período desse agendamento. Então, com isso também é uma facilidade que o sistema mostra. Uma outra parte interessante, se você posicionar o mouse sobre esse agendamento, o sistema vai mostrar um pop-up referente a essa consulta, que é para facilitar a visualização de qual é o cliente que ele está. Então, na verdade, é a Priscila, o dentista é a Michele e o período informado.
Caso esse cliente possua notificações, nesse pop-up que foi exibido, será mostrada essa notificação, que é justamente para que você não esqueça de avisar o seu cliente referente a isso. Tá, então, na verdade, ó, a gente acabou de cadastrar essa consulta, ela está como solicitado. Então, foi feita a confirmação, a nossa recepcionista ligou para ela e confirmou, sim, ela vem. Então, eu venho aqui e passo ela para confirmado. Com isso, ela vai mudar de cor. Eu tenho uma visualização por cores da situação atual da minha agenda. Uma coisa importante que o sistema faz, essa cliente, ela tem uma consulta agendada às 8 da manhã. E suponhamos que eu tente agendar uma nova consulta para ela para outro horário no mesmo dia. O que o sistema vai fazer? Ele não vai impedir, mas ele me avisa que esse cliente já possui uma agenda para o dia informado. Então, ó, quando eu selecionar ela, ele já me avisa, ó, o cliente já possui consultas para a data informada. Aí, nessa situação, eu posso olhar, ele não vai me impedir de cadastrar, ele só me avisa que é justamente, como são muitos atendimentos em um mesmo dia, é uma facilidade que o sistema proporciona para evitar agendamentos múltiplos e fazer com que esse horário se perca. Tá, então vamos simular essa paciente, ela veio, foi feito o agendamento, agora eu vou falar que foi atendido. Então, o procedimento é esse. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cadastrar qual procedimento que foi realizado hoje. Então, eu vou criar um novo procedimento e vou dizer que descrevo o que foi realizado. Tá? Então, com isso, eu já tenho esse procedimento. Tá? Eu vou marcar então como atendido e vou salvar o meu agendamento. Uma vez que eu salvei, esse agendamento ele vai se carregar. Por que ele se atualizou? A partir do momento que eu salvei e dei como esse tratamento como atendido, essa consulta como atendida, me ativa dois novos botões aqui embaixo. Eu posso gerar atestados para esse paciente e receitas médicas. Então, vamos gerar um novo atestado. Eu vou colocar aqui que ele vai direcionar ao Departamento de Recursos Humanos. Vamos colocar o nome do colégio. Então, cadastrei para quem vai se direcionar. O tipo de atestado é de consulta médica, ou poderia ser acompanhamento familiar, porque o atestado poderia ser para a mãe, para o acompanhante de quem veio junto na consulta. O período, e eu coloco um detalhamento aqui. Falo qual foi, e aqui aquela opção, se eu posso ou não incluir o CID do tratamento que foi realizado. Então, o sistema já vem, por padrão, com uma lista de CIDs cadastradas, que é justamente para facilitar a inclusão. Eu vou colocar como não, eu vou colocar salvar e imprimir. Nesse caso, o meu ambiente que eu estou gravando os vídeos, ele não possui o pop-up ativo. Então, por isso que ele não abriu. Mas a consulta, o atestado seria exibido em uma outra janela. Da mesma forma com que receitas, eu consigo gerar uma nova receita e eu possuo também com isso, eu falo qual que é o tipo de receita, eu tenho uma lista de medicamentos previamente cadastradas no sistema. Então, com isso, você consegue gerar a receita para impressão pelo computador, aqui pelo próprio sistema. Com isso, a vantagem disso também, por exemplo, a gente acabou de gerar um atestado, eu consigo fazer a reimpressão desse atestado, caso seja necessário. Tá, então, essa parte do agendamento é isso. Um item interessante da agenda
referente a essas partes que ficam impossibilitadas de cadastro de novos agendamentos, eu tenho locais, por exemplo, se eu for em configurações, nas configurações do sistema é onde eu falo o intervalo mínimo de consulta, o horário de início e término do expediente. Aqui em cadastros, configurações da agenda, eu consigo cadastrar novos feriados, porque o sistema automaticamente identifica um feriado que foi indicado e ele não mostra, não permite a inclusão de agendamentos nesse dia, o dia sendo um feriado. Eu posso também fazer com o quê? Deixa eu ver, no cadastro do dentista, eu posso informar ausências programadas, ou seja, eu falo que numa data específica, o dentista irá estará ausente. Então eu venho aqui e cadastro uma nova ausência. Falo que se é o dia todo ou não. Se for não, eu falo qual que é o período. Se for sim, eu falo qual que é o dia. Eu vou colocar o dia 22 e falo que irá ao médico. Então, nesse dia, eu programei uma ausência para a dentista Michele. Quando eu for na agenda de atendimento, que eu atualizar a agenda dela, o dia é marcado como indisponível. Eu não consigo fazer cadastros nesse dia. Com isso, é uma função muito interessante que a gente consegue utilizar no sistema. Essa é a agenda de atendimento do sistema Odonto Anywhere.